Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do História de Vendas. Você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos ouvindo e também nos assistindo no Spotify, vocês não fazem ideia quem está comigo hoje aqui. Vou dizer para vocês que ele é o professor dos professores, o mestre dos mestres no LinkedIn. Pessoal, recebam aí com muita alegria Pedro Caramês. Só para vocês terem ideia quem que é o Pedro Caramês. Autor de livros, olha, acabou de lançar um livro, Vencer com o LinkedIn, já vendeu mais de 850 cópias, é palestrante, é professor, é membro oficial do LinkedIn for Creators, é assim, a referência no LinkedIn para mim e para muitas pessoas, como nossos amigos Cristiano Santos, Felipe Mateus, esse pessoal que a gente já teve a oportunidade de estar fazendo um bate-papo aqui. Então, Pedro, muito obrigado por esse momento. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. Opa! Antes de mais, um prazer imenso estar aqui dividindo esse palco com você. E claro que o seu chamamento foi, obviamente, imediatamente aceite por mim. Bom, para que a galera esteja já logo percebendo, eu normalmente falo em português de Portugal. E o meu sotaque de português é este. Onde entrego diariamente muitas atividades sobre o mundo do LinkedIn. Mas, quando estou falando para o Brasil, aí a coisa muda, né? Então a gente faz um clique para, digamos, prestigiar, obviamente, toda essa enorme comunidade. E, claro, e também aqui, hoje, o meu papel também de prestigiar você, Ricardo, aqui, também nesse seu programa aqui super legal, onde você vai trazendo histórias, exatamente, muitas vezes até por detrás desses perfis, né? Então é um prazer imenso estar com você aqui e poder compartilhar com todo mundo um pouco da nossa história, daquilo que é o nosso trajeto, né? Poxa, que legal, Pedro. Eu fico muito honrado. Pessoal, hoje é a nossa primeira participação internacional aqui no nosso Histórias de Vendas. Então, o Pedro está inaugurando aí a nossa estrada que agora está avançando fronteiras aí para outros continentes aí, mundo afora, para outro nível, né? Para outro nível, completamente. Não. Que responsabilidade, hein? É verdade. E, embora todo mundo diga, bom, é internacional, mas o cara está falando muito a nossa linguagem, né? Mas acho que fica mais legal aí para... De vez em quando eu vou falando num português normal, aqui no português da Europa, mas tranquilo, né? Que bacana, o Pedro está diretamente aí do norte de Portugal, né, Pedro? E está muito ambientado aqui no Brasil. E aí, pessoal, isso já está mostrando para vocês o que é um profissional de alta performance. Já adapta a sua comunicação de acordo com o perfil do seu cliente. Então, aí já é a primeira lição que a gente já pode aprender aí na nossa largada, é o foco, o máximo aí no nosso cliente, não é, Pedro? É verdade, olha, essa semana, e aliás, as últimas semanas trouxeram também, curiosamente, toda essa música bem diferente, né? Porque não só eu fiz treinamentos em português de Portugal, mas acabei também fazendo treinamentos em espanhol e treinamentos em inglês, né? Então, no fundo, acabo colocando aqui vários idiomas, exatamente para que o cliente também fique naturalmente também mais bom, obviamente que no caso, digamos, inglês, ou no caso americano, foi o caso, ou no caso ali da Argentina, ou do México, que eu também acabei fazendo, obviamente que esses países se sentem muito mais à vontade, obviamente, com o idioma inglês, o idioma espanhol, do que outros idiomas. Mas é verdade, essa adaptação que a gente está colocando aqui da adaptação linguística, mas como você também colocou, uma adaptação a todos os níveis, né? Hoje, olhando no fundo, entendendo aquilo que são as características dos nossos clientes e procurando adequar um discurso que fique claro para ele, né? Exatamente. Olha a coincidência, Pedro. Na semana passada eu também estava dando treinamento para um pessoal que estava em Buenos Aires, na Argentina, né? Então, uma parte do time no Brasil, uma parte do time lá em Buenos Aires, e você fazendo um trabalho também com o pessoal por lá. Também, tá vendo? Que coisa incrível. As energias já estavam se encontrando já antes mesmo. Encontrando, totalmente. Não, Ricardo,
Isso é verdade. Poxa, que legal. E Pedro, cara, me conta, como que você iniciou essa jornada tão incrível aí no LinkedIn? Quando que você falou, poxa, deixa eu olhar um pouco mais essa ferramenta, você colocou aí o pé na água, literalmente, em toda Literalmente. essa Então estratégia? vamos lá buscar, até porque estou chegando numa semana muito curiosa. A próxima semana, dia 23 de outubro, farei 14 anos, 14 não, desculpa, 13 anos de que estou atuando de uma forma bem mais. Foi no dia 23 de outubro de 2009 que Pedro Caramês oficialmente começou a trabalhar bem focado no mundo do LinkedIn. Gente, 2009 aqui. Claro que 2 ou 3 anos antes, contando aqui um pouco uma história rápida, obviamente, aliás, o povão vai ficar surpreso, gente. Uhum. Será que você consegue adivinhar qual o treinamento ou qual o tipo de treinamento que eu fiz na faculdade? Que tipo de área eu estudei na faculdade? Todo mundo fica, opa, ninguém acerta na maioria dos casos, tá? Ah, é? Eu acabei cursando na faculdade, bom, já há muitos anos, né? Concluí estudos logo nos primeiros ciclos em 97. Concluí a primeira faculdade em esporte. É verdade. Esporte? É verdade. O meu passado está muito relacionado com o mundo do esporte. Então, fiz esse processo em 97, 98, 99, acabei me envolvendo muito dentro do marketing do esporte, né? Com as componentes da comunicação, dos times profissionais e tudo mais. Então, eu acabei fazendo treinamentos para federações internacionais e nacionais de esporte, de vôlei, de futebol, enfim, de todo um conjunto de áreas. Então, essa perspectiva foi, obviamente, nessa fase inicial, estamos falando antes no outro milênio, né? Depois, o processo acabou, eu acabei ingressando como professor de uma faculdade, e onde eu acabava entregando muitas, digamos assim, muitas matérias sobre a área da comunicação e do marketing, né? Bom, em 2004, 2005, o mundo acabou de alguma forma se começou sentindo essa febre também, não essa febre, mas esse crescimento para o mundo virtual, né, para o mundo digital, né? E eu lembro até as primeiras palestras que eu fiz em 2007, 2006, mostrando para as pessoas como faziam blog, como criavam toda uma estratégia de comunicação através ainda que era um modelo muito rudimentar do mundo digital. Bom, e em 2007 eu comecei, eu acho que foi 2007 que eu criei minha conta no LinkedIn, mas antes do LinkedIn eu já me estava envolvendo em outros tipos de ferramentas, de redes similares ao LinkedIn, mas que entretanto morreram, né? Estou falando do Academy, estou falando do Rise, plataformas muito lá nos 2000, logo nos primórdios disso tudo, né? 2000, aliás, o LinkedIn, como todos provavelmente não sabem aí, né? 2003, maio de 2003, chegou, aliás, o Ricardo vai e o Pedro Caramês, como tantos outros profissionais, no próximo ano será um ano incrível, ano que se comemoram os 20 anos do LinkedIn, né? Uau! Ricardo, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Impressionante. Bom, o Ricardo depois explica para vocês onde é que a gente pode saber quando vocês se castraram no LinkedIn, tá? Bom, então, na verdade, eu comecei, como eu te falei, 2006, 2007, 2008, começando essa jornada de descoberta desse mundo aí. E foi por essa altura que eu acabei dando aquele meu momento eureka, que eu chamo, né? Aquele momento que eu digo, em que eu me interrogo para mim, dizendo, Pedro, será que essa área vai explodir, cara? Será que esse mundo do digital vai ganhar uma grande... E lembro, foi um verão aqui, o nosso verão aqui em Portugal é agosto. E foi um verão que eu acabei, em 2007, 2008, que eu acabei dizendo, cara, eu vou vou começar a me especializar nessa área do LinkedIn. Claro que todo mundo dizendo, todas aquelas pessoas próximas de você, Pedro, cara,
ninguém sabe o que é isso, cara. O que você está Você é fazendo, cara? louco. Você é louco, cara. Não pensa nisso, meu Deus. Não acha que isso é meio que irado, essa... Eu disse, olha, eu não sei para onde é que isso vai chegar, mas eu vou por aqui. Então, eu acabei colocando esse esforço, que em 2009 sai o meu primeiro livro. Na altura, uma autopublicação, feita por mim, todo mundo dizendo, Pedro, ninguém sabe o que é o LinkedIn, a gente tinha que... Bom, é uma espécie de um Orkut, tá? Enfim, a gente tinha assim, uma explicação meio que estranha até dessa componente. Então eu ganhei essa, digamos, essa apetência por conhecer mais e mais sobre o mundo do LinkedIn e, cara, me entreguei totalmente aqui na rede para as pessoas, né? Ou seja, eu queria muito aprender e eu acabei, eu lembro, 2009, Ricardo, eu fazia avaliações de perfil. Os caras me mandavam, Pedro, dá para você dizer o que é que você acha do meu perfil do LinkedIn? 2009, cara, estamos muito longe ainda dessa realidade, né? Então, muita relação que eu acabei construindo e criando com as pessoas, né? E muitos desses primeiros adotantes, primeiros usuários do LinkedIn, eram caras que hoje têm posicionamentos muito top level, né? E muitos, Pedro, mas você está vendendo alguma coisa? Eu, não, cara, eu não estou vendendo nada. Eu estou, enfim, explorando muito mais. E em 2009, como te falei, lanço esse primeiro livro e logo aí começam as primeiras palestras, os primeiros momentos aí, faculdades, grupos profissionais, associações empresariais, projetos que me levaram enfim, fui veiculando essa palavra, né? A palavra do LinkedIn. E as empresas foram começando de uma forma assim ainda que ingênua, né? Dizendo, ô Pedro, dá para você dar aqui uma visitada aqui na empresa, sabendo um pouco mais o que é isso, o que você acha disso, olha, pode nos vir ajudar, enfim. Então eu fui crescendo e isso foi tipo bola de neve, né? Bom, até 2013 eu vivi, como eu chamo, dupla personalidade. Eu dava aula na faculdade e eu fazia esse trabalho. Em 2013 eu dou o grito do Ipiranga, exatamente o grito do Ipiranga, gente. Em 2012 eu fui pela primeira vez no Brasil, São Paulo. E então eu lembro, foi engraçado porque foi nesse dia que eu subi lá ao Ipiranga e disse, gente, independência! E então eu acabei saindo desse processo de ser professor a tempo inteiro, né? A tempo inteiro, total, e criei a minha empresa e, Pedro, mas você tem clientes? Não. O que você vai fazer? Cara, eles vão chegar. Eu acredito nisso. E as coisas, felizmente, elas acabaram ganhando essa... 2013 eu lancei um outro livro, já com outra editora famosa aqui portuguesa. Aliás, eu apresentei o livro aí no Brasil pela primeira vez no Rio de Janeiro, depois estive em Curitiba e São Paulo. Em 2013 fiz a apresentação do livro nessas 3 cidades. Foi super bacana. E aí eu conheci algumas pessoas que você já falou, né? O Cristiano Santos e outras pessoas que acabei conhecendo nessa altura, nessa época, né? Enfim, encurtando a história para os dias de hoje, a coisa, felizmente, ou seja, eu continuo muito focado, né, em entregar valor à minha comunidade. A comunidade vai reconhecendo um pouco daquilo que eu vou fazendo, vou sendo aqui também muito solicitado, hoje muito mais numa componente corporativa, né? As empresas entenderam que essas competências que a gente passa, Ricardo, são competências hoje essenciais no mercado, né? Uma competência digital que o cara tem que hoje ter para, enfim, para tocar o seu negócio, né? Há muitas indústrias que você sabe que estão um pouco atrasadas nesse processo, mas a verdade é que isso não tem retorno, não tem volta, né? E a pandemia mostrou para alguns caras que, cara, você tem que acelerar, né? E, bom, enfim, a coisa foi um pouco nessa linha, né? Foi um pouco, enfim, muitas horas de entrega, sim,
grande parte do meu dia eu abro o LinkedIn às 9 da manhã, eu desligo o LinkedIn muito tarde mesmo, né? É. Poxa, que bacana, Pedro. Você praticamente se especializou e dedicou toda a sua vida quase que desde o início, né? E é Sim, enfim, desde interessante 2009, sim, exato. então, isso que é interessante. Você já estava atuando fortemente com o LinkedIn, mesmo antes do LinkedIn chegar aqui no Brasil, né? É, Que se eu não me falha a memória, o LinkedIn ele começou uma versão em português aqui para o Brasil, né? Português do 2010, Brasil, 2010. 2010, isso mesmo. Meio do ano de 2010. E eu Isso aí foi o boom. E aí, Aham, Ricardo, eu acredito que foi o momento de virada, foi a é. virada aí. Uhum, Aliás, o Brasil, quer 2010, quer 2011, o Brasil acabou explodindo em termos de foi talvez o país que mais cresceu nesses 2 anos no LinkedIn, em uhum. termos de comunidade. Hoje, como você sabe, é uma comunidade que está, aliás, ultrapassou esse ano, como era expectável, a China, né? Ou seja, depois de Estados Unidos, Índia, China, Brasil, o Brasil acabou, enfim, em função das restrições do governo chinês e também da vontade da Microsoft de deixar de oficialmente atuar em território chinês, o Brasil Uhum. acabou ultrapassando, né? Hoje o número de usuários é superior, então Uhum. está ali fechando o top 3, né? Poxa, olha só, hein? Se você pegar a abrangência do mundo, o Brasil hoje ser top 3 de usuários no LinkedIn, isso é a prova realmente em números que o Ah, Brasil valoriza muito, está muito de olho aí no LinkedIn, né? E o interessante, sim, Pedro, que nessa época que você começou, o LinkedIn ele tinha um propósito, um objetivo de ser mais uma ferramenta voltada para recursos humanos, uma versão online de um currículo, né? E eu é me verdade. lembro que em 2010, um mês após o LinkedIn iniciar no Brasil, e como a minha formação é análise de sistemas, então eu sempre gostei muito de tecnologia, ferramentas. Aliás, Pedro, a segunda coincidência, eu também me formei em 1997, hein? Ipa, tá vendo? Como analista de sistemas, na época, hoje se chama Sistemas da Informação. E eu me Uhum. cadastrei no LinkedIn 2010 para colocar ali o meu currículo online, né? É. E comecei a olhar ali aos poucos como é que funcionava tal. E eu fiquei vários anos observando ali o LinkedIn. E eu falava, poxa, não dá para procurar cliente no LinkedIn? Se as empresas estão ali com o objetivo de disponibilizar vagas, de contratar pessoas, eu tenho ali uma lista de empresas que de repente eu posso trabalhar aqui com o meu conceito de vendas também, né? Você se lembra quando que o LinkedIn começou a virar a chave como uma ferramenta poderosa também para você fazer aí network e relacionamentos comerciais além dessa questão de RH? Olha, eu diria que, bom, 2016, com a oficialização da compra da Microsoft, ah, Uhum, digamos, da ferramenta pela Microsoft, eu diria que esse foi o grande momento, né? A uhum, grande 2016, tá? É claro uhum, que nos anos anteriores o LinkedIn já estava tentando fazer esse caminho, ou seja, essa desvinculação das pessoas. Ah, não, Pedro, como provavelmente aconteceu com você, comigo, muitas empresas diziam, Pedro, 2009, 2010, 11, 12, elas diziam, ah, Pedro, não, olha, na verdade eu não LinkedIn é para emprego, cara, eu aham, não tô nem aí, o LinkedIn não é para mim, né? E aham, então essa mudança de chip foi, eu diria, mais aqui o momento, o fato marcante foi 2016, né? Agora, uhum, já anterior a isso, já havia uma vontade, o LinkedIn tentando se tornar também uma plataforma de muito agregação de conteúdo, né? uhum. Que isso de alguma forma foi de alguma maneira tentando. Hoje, em boa verdade, o LinkedIn continua sendo um poderosíssimo meio das empresas a recrutarem talento, né? Sim, Então, isso hoje, como você vê, é algo que uhum, está muito presente aqui no LinkedIn. Mas, uhum, na verdade, o LinkedIn, na época, o Satya Nadella, da Microsoft, ele dizia:
Olha, nós não estamos comprando um portal de emprego, nós estamos comprando um elemento que vai complementar a ação das nossas soluções para profissionais, né? Ou seja, lado a lado com o nosso CRM, com as nossas ferramentas para times de vendas, né? Então, isso foi o grande... E, na verdade, o que temos visto é, também, nesses últimos anos, um crescimento nessas soluções, né? Mais soluções de vendas, a área também de anúncio também, ofertando melhores soluções, né? Melhores produtos com relação a formatos, tipos de formatos. Então eu diria que isso está... E claro, até como você também falou logo de início, também com esses programas de criadores de conteúdo, né? Tentando, obviamente, aumentar o fluxo. Hoje, trimestre após trimestre, o LinkedIn vai anunciando níveis crescentes de utilização, né? Ou seja, hoje o utilizador médio mensal do LinkedIn, ele tem crescido, eu diria, praticamente de uma forma gradual nos últimos, eu diria aqui, 8, 10 trimestres, nesses últimos 8, 10, um crescimento sustentado de maior número de sessões ativas, de maior tempo de permanência na aplicação, né? Isso mostra que as pessoas estão usando o LinkedIn não só para dar uma olhadinha em alguma coisa ou outra, mas sim como uma ferramenta estratégica para o seu dia a dia, para você aprender coisas novas, gerar relacionamento e como um ponto de transformação digital realmente, né? Como você comentou, né? Não tem mais volta, né? O LinkedIn hoje ele se posicionou, e isso foi acelerado pela pandemia, como uma ferramenta estratégica para as empresas, seja no ponto de você trabalhar com vagas e contratações, ou também como uma baita mídia digital para que você possa entregar conteúdo e atingir um público aí de uma maneira mais rápida. O LinkedIn, ele entrega muito mais do que as outras redes sociais, né? Falando assim, a questão do algoritmo de uma forma mais gratuita, né? Bom, o algoritmo, como a gente sabe, são, digamos, instrumentos praticamente sempre em processo de mudança, né? Em processo de adaptação. Então, a gente sabe que isso é algo que de alguma maneira, tava tentando ver aqui um detalhe aqui de números que pudesse também trazer aqui esses tais usuários ativos mensais, né? Mas então, sim, eu hoje entendo que aliás, na verdade, hoje você pode entrar no LinkedIn e de manhã você ter um tipo de propósito e à tarde você ter outro tipo de propósito, né? Ou seja, hoje consumo conteúdos, mas eu hoje sinto aqui no LinkedIn estar no fundo também numa grande sala, num grande auditório, onde eu acabo me enturmando com pessoas que estão dentro do meu segmento, da minha indústria, da minha área de especialidade, né? Enfim, tenho todo um benefício aqui enorme em poder. Claro que hoje esta rede não tem um nível de, enfim, os conteúdos, embora naturalmente com o crescimento dos usuários se tenham perdido um pouco a sua matriz eminentemente profissional, né? Enfim, você sabe, né? Enfim, estando agora o LinkedIn tentando estimular cada vez mais o usuário a compartilhar conteúdo, né? Sabemos que nem todos têm o mesmo foco que a gente, né? Então, isso vai trazer aqui também, mas eu diria que esse contexto é natural em todas essas plataformas, né? E daí que o algoritmo agora, continua entregando, eu acho que de forma bem positiva para as pessoas, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E a gente, atuando na área comercial, a gente é muito beneficiado com essa entrega de conteúdo, com essa possibilidade de você estar num auditório, como você comentou, e você se relacionar aí com pessoas do seu segmento, né? Antes, Pedro, antes do LinkedIn,
quando que a gente tinha uma oportunidade de conversar com um grupo de pessoas do seu segmento em feiras, em eventos, você tinha que se deslocar até lá, tinha que esperar uma data desse evento para que ele acontecesse, né? Hoje não, Sim. Hoje você tem isso a um clique de distância e no momento, no horário que você quiser. O que eu vejo, Pedro, muitos vendedores não têm aproveitado todo o potencial e não têm feito uma estratégia de uma forma mais interessante. Trazendo em letras miúdas, muitos vendedores estão tentando prospectar no LinkedIn, achando que é e-mail. Vai lá, manda uma mensagem já pedindo reunião e coloca um monte de ferramenta de automação para disparar milhares de mensagens por dia, né? E isso não tem gerado bons resultados e boas estratégias. Eu tenho sido um dos defensores de não querer transformar o LinkedIn numa cadência de e-mail de prospecção, né? Mas aí, Ricardo, sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que as pessoas logo vão... Eu acho que elas percepcionam isso, né? Ou então elas se comportam como os caras que fazem aquele spam que a gente recebe todo dia, né? Uhum. Que é os caras que... não, Ricardo, eu estou enviando 50 ou 1000 e-mails aqui no LinkedIn. Se uma pessoa me responder, já é positivo. Cara, pois, mas você acabou... secando os 999, né? Você esfulou, matou os 999 aqui restantes, né? E agora, eles acabam percebendo, eu fiz aqui uma microautomação, então eu me seduzi, me tentei com as ferramentas, os robozinhos que aí andam por aí, né? E de repente, a coisa não vai rolar com o sucesso que ele queria, né? E tem toda, aliás, eu tento, obviamente, desmontar aquela pergunta clássica que também fazem para você, Ricardo, mas tem uma forma mais rápida de fazer isso? Não, cara, você tem que fazer esse caminho, né? Você tem que, não. E se você quer buscar atalho, você vai se meter em trabalho, né? Você vai sentir rapidinho que... Não, cara, as pessoas querem essa autenticidade na mensagem, querem sentir que essa mensagem foi pensada para ele, que ela foi trabalhada. E hoje, o LinkedIn te dá tantas essas oportunidades, né? Ou seja, eu hoje enxergo, deixa eu ver, olha, o Ricardo acabou compartilhando um conteúdo há um dia atrás aí, sobre os 3 maiores motivos para os clientes te darem uma objeção, né? Então, eu posso usar esse gatilho como uma forma de conversar com o Ricardo, né? Eu posso ir buscar outros gatilhos. Aliás, eu outro dia, numa das sessões que estava fazendo com uma turma que tenho, nós compartilhamos, eu acho que 30 gatilhos diferentes aqui no LinkedIn. 30 gatilhos, gente, tá vendo o número de 30? São 30 oportunidades para você colocar um pé na frente do seu cliente, né? 30 momentos em que, Pedro, me dá algumas ideias aqui, olha, gatilho número 1, cara, vamos só 2 ou 3 gatilhos aqui. Gatilho número 1. Olha, acabei de ver que uma diretora de marketing e comunicação acabou vendo o meu perfil há 4 minutos atrás. Pronto. Bem, ela não é na minha comunidade, ela não é na minha rede, mas ela acaba tendo um perfil daquele tipo de cliente que eu busco, né? Então, se ela veio ter meu perfil, me dá uma chance de... Mas espera, tive também uma outra pessoa que acabou me vendo há 1 hora atrás. Ela é da minha rede. Então eu já tenho um outro gatilho para uma pessoa que já está na minha rede. Que de repente, se eu trocar algumas conversas com ela, de repente, aliás, ela me poderá explicar as reais motivações que a levaram ao meu perfil, né? A pessoa acabou compartilhando um conteúdo. A pessoa acabou, estava visitando tranquilamente a área das notificações. E, de repente, aquele cliente, aquela pessoa que estava trabalhando naquele cliente, que foi meu cliente durante vários anos, ela migrou, ela foi para outra empresa. Outra empresa exatamente idêntica à anterior.
constituindo um novo cliente em perspectiva para mim, né? Ou seja, uma abertura de um novo cliente aqui. Há tantas oportunidades, gente, que, enfim, claro, tem sempre aquela objeção clássica do empresário, né? Ricardo, mas isso é muito tempo, a gente tem que investir dá muito muito tempo, trabalho. né? Tá muito, enfim, eu digo normalmente, olha, mas tudo dá trabalho, cara, tudo dá trabalho. Eu sei que hoje, e você que atende aí muitas empresas, muitos profissionais, muitos times de vendas, na verdade hoje o profissional de vendas, ele acaba usando e trabalhando com muitas ferramentas diárias, né? A Salesforce falava em 7, 8 ferramentas que as pessoas, CRMs, enfim, tantas, que não fica fácil a gente conseguir surfar essa onda toda, né? Mas, cara, temos que encontrar e hoje também digo para as pessoas, cara, você não pode sentir que fez o treinamento com o Ricardo ou com o Pedro e no dia seguinte você já está um pró não, cara, tá toda uma curva de aprendizado, né? Que a gente tem que estar seguindo aqui. E é o que a gente acaba tentando, digamos, sensibilizar as pessoas, né? Olha, isso é tudo um processo, né? Isso é toda uma fase aí. Ricardo, eu nunca vou construir um conteúdo como o seu. Cara, eu também, quando tinha 6 anos, também não consegui logo escrever como professor, né? Enfim, tive que... Né? Também não lia como professor logo no primeiro dia, né? Então não espera que você consegue agora... Gente, há 58 milhões de brasileiros cadastrados no LinkedIn. No último mês, nos últimos 30 dias, apenas 1 milhão desses 58 compartilharam o conteúdo. Gente, isso dá menos de 2%. Menos de 2%. Menos de 2% estão dividindo um conteúdo no LinkedIn. Tá imaginando a possibilidade que isso confere para você? Um oceano azul, né, Pedro? É. E outra, a oportunidade que você tem de conversar com pessoas. Olha, por exemplo, onde nós nos conhecemos, Pedro? É isso mesmo, ou seja, não é? A parte incrível com que a gente hoje, isso é a parte, eu acho, mais fascinante também, que é, embora eu esteja trabalhando aqui a partir do meu escritório, você no seu escritório, essa porta abre para tanta gente no mundo inteiro, né? Enfim, tanta gente que... Agora, óbvio que para a gente estar conversando, eu e o Ricardo, quer o Ricardo, quer eu, nos fomos, digamos, familiarizando com... Quando o Ricardo me chamou aqui, Pedro, vamos bater um papo? Vamos! Né? Por quê? Porque o Ricardo não era um cara, um alien chegando de um outro planeta, né? Foi alguém que soube marcar também, vai marcando a sua presença, como eu, isso criou aqui um contexto de aparente facilidade, né? Mas o Pedro também toparia falar comigo? Provavelmente, se a gente ainda não bateu papo, se a gente ainda não trocou figurinha aqui no LinkedIn, provavelmente, se calhar, não vai ter esse sucesso logo, né? Enfim, o que para uns parece coisa fácil, né? Ricardo, como é que você conseguiu aquela conexão com aquele diretor, com aquela diretoria? Cara, são alguns meses trabalhando nesse cliente, né? E as pessoas acham que é tudo muito simples. E na verdade. Você tem que seguir todo um caminho, né? Todo um caminho que você deve percorrer, né? Não, e olha só, vou trazer para você como é que foi esse processo até eu chegar no convite para você participar aqui do episódio, tá? Não sei se você se lembra do gatilho. O Felipe Mateus participou aqui comigo. E quando o Felipe Mateus postou ali o episódio, você comentou lá no post dele. Eu fui, comentei em cima e marquei você também. Então ali acho que foi o primeiro passo. Depois eu fui curtindo aí suas postagens, acompanhando seus conteúdos, tudo isso. E não foi na semana passada isso. Isso foram e você também, Ricardo, e você também, vamos ver... É importante entender também que, por exemplo, nesse contexto aí, a gente acabou, só para também explicar às pessoas,
eu e o Ricardo, a gente se conectou, assim para vocês terem uma percepção, a gente se conectou em 16 de junho de 2018. Gente, Olha só. estamos falando 4 anos já, né? Ou seja, não somos conexões de primeira viagem, né? Enfim, há já um histórico, ou seja, é normal que, no meu caso, eu já tenha sido impactado pelo seu conteúdo, você pelo meu. Então, isso para dizer às pessoas que esse caminho se facilita, se torna mais simples quando as pessoas entendem essa toda a pedra. Oh, mas Ricardo, a gente vai ter que demorar 4 anos para gerar essa. Não, cara, não estou dizendo isso, né? Agora, que não dá para as pessoas hoje sentirem aqui no LinkedIn que querem logo, digamos, sair para jantar com o cliente na primeira mensagem. Claro, isso é capaz de não dar resultado, né? Não é? Mas... Não, e aí o pessoal deve estar perguntando, mas Pedro, como que você sabe a exata data? Que memória é essa que você se lembra dessa data? Não, gente. Claro que o Pedro é um cara que a gente já sabe que ele é bom de datas, ele lembra a época que ele se formou, e às vezes a gente não lembra tudo isso. Mas aonde que está essa informação, Pedro, que às vezes as pessoas não sabem? Ela está na área de informações de contato que você tem com o seu contato, com a sua conexão, né? Então, isso pode ser um dos 30 gatilhos, né? Olha, eu vi que nós estamos conectados há 4 anos. Imagina você falando isso para o seu potencial cliente. Olha, eu vi que para ele logo uma ideia de, enfim. Olha, eu hoje até acabo dizendo sempre para algumas dessas pessoas que, olha, cara, quanto mais momentos de contato você tenha com o seu prospect, com o seu potencial cliente, ou até mesmo com o seu antigo, atual cliente, maiores serão as chances de você voltar novamente a prestar serviços para essas empresas, né? E nós temos esses momentos, como o Ricardo estava dizendo, olha, eu dei uma curtida no seu comentário, comentei de volta, acabei, tá vendo, respondendo a alguma solicitação, enfim, tantas oportunidades que a gente tem, né, aqui nesse dimensão social, que no meu caso, às vezes no seu até, eu tenho momentos aí que eu chamo aqueles momentos de caridade que você faz, né? Hoje, tinha uma pessoa que estava anunciando que estava com um novo cargo, e de uma empresa topo, né? E eu enviei para ela uma mensagem, olha, Admai, parabéns, mas olha, deixa eu só dar uma leiturinha aqui. Você tem 2 problemas no seu perfil, sua imagem não está aparecendo para pessoas que não estão na sua rede. Corrige aqui, alinha ali. Então a gente acaba criando digamos, essa boa onda aí com as pessoas, né? E feliz a pessoa que recebe uma mensagem como a sua, te dando uma dica que vale ouro, né? E sabe, Pedro, você me fez lembrar agora um treinamento que eu dei há 1 mês e meio atrás, né? E aí a gente falou sobre estratégias de LinkedIn também, de criar relacionamentos no LinkedIn, né? E aí, alguns dias depois, eles voltaram comigo e me disseram o resultado. Olha o que aconteceu, Pedro. Eles estavam com uma proposta comercial parada há mais de 1 mês. Sabe quando a proposta se perde lá na empresa? Tá com fulano. Não tá com fulano. E ninguém sabe em que momento está. Eu falei, gente, vocês já criaram um relacionamento com a diretora? Não. Então vamos construir esse relacionamento no LinkedIn. Se conecta com ela, comenta, curte, gera esse relacionamento com ela, com o gestor. Nós mapeamos as possíveis pessoas que poderiam estar envolvidas nessa tomada de decisão, através do LinkedIn. A negociação não tinha nada a ver com o LinkedIn, mas nós usamos o LinkedIn como ponte para a construção desse relacionamento. Sabe o que aconteceu, Pedro? 1 semana depois, eles fecharam uma proposta de mais de 200k mensais de mensalidade. 200k, criando esse relacionamento no LinkedIn com pessoas que eles não tinham acessado ainda e faziam parte ali do processo de decisão. Então, pessoal, usem de forma estratégica, que o LinkedIn ele tem uma ferramenta poderosa. O Pedro ele tem um lema, o poderoso LinkedIn aí do poderoso Pedro, né? Opa! E aí,
Pedro, cara, o papo é muito bom, dá vontade de a gente ficar falando horas e mais horas aqui, né? É verdade. Mas eu queria ver com vocês o que você trouxe de histórias aí do LinkedIn, uma história interessante para a gente compartilhar aí com o nosso pessoal que está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo e nos assistindo também no Spotify. Olha, Ricardo, como você também sente, quase todas as semanas a gente tem histórias dos mais variados contextos aqui, né? Histórias vividas na primeira pessoa, histórias dos nossos clientes, né? Como você acabou dividindo agora, né? Muitas vezes situações que acabam sendo despoletadas por pequenos momentos, por pequenas coisas, né? Eu lembro uma profissional aqui no LinkedIn de uma história que ela tinha muita dificuldade em publicar, em compartilhar conteúdo, e eu disse, bom, no caso dela, ela estava buscando um novo projeto profissional, e ela acabou fazendo o seu primeiro post, e aquele post acabou sendo visto por uma pessoa da rede dela, que a contactou e que a convidou para ingressar num projeto do qual ela virou diretora de vendas lá, diretora nacional de vendas lá dessa grande... Uma única postagem, né? Um único post aqui, que foi... outras histórias, eu lembro uma outra profissional que fez um artigo na época em que o LinkedIn tinha uma área de artigos bem interessante, o LinkedIn Pulse, antes mesmo das newsletters agora, né? E ela fez uma postagem, essa postagem teve mais de 1 milhão de visualizações, uma postagem que estava relacionada com uma área de copy, onde ela falava, esses são os erros mais comuns que eu vejo em postagens do LinkedIn, enfim. Bom, a verdade é que aquela postagem teve mais de 1 milhão de visualizações e ela acabou sendo convidada para escrever um livro sobre o tema sobre que ela colocou ali, né? Um livro, tá vendo? Sobre um post ali. Bom, histórias que, na verdade, impressionam hoje pela capacidade com que... Lembro também, o ano passado, de uma profissional, e esse ano também, uma outra profissional terem dividido aqui uma publicação onde também alertavam para, digamos, a vontade de quererem pessoas que estavam desempregadas, né? Uma delas que tinha, essa é para mim um dado inacreditável, essa pessoa foi a filha que criou o perfil do LinkedIn para ela. Ela tinha uma conexão, gente. Ela tinha uma conexão, que era a filha. E ela fez uma postagem dizendo, opa, tenho 55 anos, mas gostaria muito, estou muito motivada para buscar um novo desafio profissional. Aquela postagem, ela foi vista por milhares de pessoas. Ela teve várias dezenas de convites para entrevista e tudo mais, né? Ela tinha uma conexão, gente, ela tinha uma conexão. Lembro também de um cara que, num treinamento que eu estive fazendo, mais na área comercial, e o cara, muito engraçado, que estávamos fazendo a sessão da área imobiliária, e ele, estávamos quase no final, e eu disse para ele, olha, o que você achou da sessão? Eu disse, olha, Pedro, acabei de receber aquilo que já vai pagar as próximas 50 treinamentos com você. Então, olha, conectei-me com uma pessoa aqui no LinkedIn que já não tinha perdido o rastro dela, um cara que está no Dubai, e o cara aceitou, a gente conversou durante o treinamento aqui, e cara, vou reunir com ele para a semana, e vem aí projeto gigante com esse cara. Olha e ele só. assim, cara, e assim, né, uma coisa que, de repente, o cara acabou recuperando uma ligação que tinha perdido. Ele disse, eu nunca mais vi a cara do cara e me lembrei. Então a gente fez impressionante um momento aqui de outros caras também. Lembram um outro cara também com relação aos países árabes. O cara acabou recebendo um convite de alguém que não tinha foto do perfil, com um perfil muito enigmático, e ele acabou com o receio de conversar com a pessoa. A pessoa acabou ofertando para ela, olha, eu queria reunir com você em Paris, o cara é da cidade do Porto, é em Portugal. Vem comigo aqui reunir a Paris.
eu gostei muito do seu perfil, gostei muito do seu perfil e da atividade que sua empresa faz, eu gostava muito, tenho aqui, e o cara dizendo, esse cara tá de brincadeira, não, sem foto, um perfil muito pouco construído. Não, cara, eu quero mesmo que você venha a Paris. Me manda as suas informações aqui. O cara pagou para ele viagem para ir lá em Paris. E de seguida disse, olha, está aqui também o alojamento para você, um hotel aqui em Paris. Cara, o cara fechou um negócio gigantesco aqui com um cara que, enfim, muito por conta desse trabalho de posicionamento, né? Mais um posicionamento, mais de um perfil mais credível, né? Não tanto de conteúdo, mas conteúdo do perfil. Mas esse cara acabou fechando um negócio incrível aqui com um cara, um árabe, todo escondidão, né? Mas que, na verdade, acabava, digamos, sendo quase um intermediário para outros tubarões que estavam... enfim, tantas histórias aqui a gente podia estar rolando aqui impressionantes, né? Então, pessoal, depois de todas essas histórias incríveis do Pedro, se você ainda não pensou em usar o LinkedIn de forma estratégica para você conseguir ter resultados pessoais e profissionais, não precisa nem pensar duas vezes, né? Tá aí a prova de várias situações reais de pessoas que começaram do zero, né? Igual o caso da senhora, tinha uma conexão e dali ela viralizou, vamos dizer assim, né? Cara, o LinkedIn, ele aproveite o momento que ele ainda é um oceano azul, né? Como o Pedro comentou aí, menos de 2% das pessoas postam conteúdo, então isso é uma grande oportunidade para você ser visto e reconhecido, e o seu potencial cliente ou sua próxima profissão dos sonhos, ela pode estar aí a um clique de você. É verdade. Isso aí. Poxa, completamente de acordo. Que incrível, viu? Poxa, Pedro, muito obrigado mesmo aí pelo seu tempo. Você trouxe insights prontos, práticos e testados para o pessoal colocar em prática ainda hoje. É verdade, você já começar a buscar aí. Sempre rápido. Isso aí. Pedro, obrigado demais pela participação. Opa, Ricardo, um prazer imenso estar aqui. Também muito prazer em estar aqui também dividindo esse palco com você, enfim, e claro que também vou querer muito também que você suba lá também na minha galera, aí para mostrar aqui o Ricardo com raízes portuguesas aqui também para a galera portuguesa, obviamente. É isso aí, conte comigo, o Alvarinho aí de origem portuguesa, mais uma coincidência, hein, Pedro? Já temos várias aí acontecendo, né? É verdade. É isso aí, Pedro, para o pessoal te encontrar, só ir no LinkedIn, Pedro Caramês LinkedIn, Pedro Caramês, exatamente, Pedro Caramês com Z, ou pedrocaramês.com. São dois locais que você... no meu site, do pedrocaramês.com, estão várias centenas de artigos sobre o mundo das vendas que logo disponíveis também para qualquer um dar uma conferida lá. Legal, eu quero aproveitar esse momento, Pedro, para te agradecer como um fã seu e por eu aprender tanto com você aí, com os seus conteúdos que você publica. Eu tenho acompanhado e sempre tem alguma coisa nova aí que eu estou aprendendo também. Ricardo, mas essa é a nossa missão, é minha e a sua também, né? A gente está mostrando às pessoas exatamente como, no fundo, é todo esse trabalho de educação aqui que para nós é tão cara e tão importante aqui, né? Então, vamos continuar fazendo essa missão que nos foi confiada, né? E, no fundo, continuar a dividir com as pessoas formas mais inteligentes aqui, formas mais perspicazes aqui de também serem felizes também, como a gente enfim, podendo ter essa chance, como temos de todos os dias estar conhecendo e trocando figurinhas com pessoas incríveis também, como você e como tantos outros, né? Legal, bom demais, cara. Muito obrigado aí, pessoal. Você que nos assistiu, ficou aí até agora no YouTube, está nos assistindo e ouvindo no Spotify. Muito obrigado pelo seu tempo. Pega essas dicas, põe em prática, você vai ter muito resultado. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.